Um abraço a todos os companheiros, as companheiras da Borracha. Hoje nós estamos aqui com o companheiro Serginho Leite, que é o presidente da FECINFAR, aqui da Grande São Paulo. Ele é presidente da FECINFAR e hoje ele está aqui com a gente para falar de um assunto que está na cabeça do trabalhador de todas as categorias, não só da borracha, e a gente trouxe ele aqui para falar justamente desse assunto, que é o turno de jornada 6x1. E eu aqui, Márcio Ferreira, presidente do Sindicato da Borracha, presidente da FENABOR, estou tendo o prazer de ter a companhia do Serginho aqui para a gente tentar explicar para os companheiros, para os trabalhadores, para a sociedade, o que está acontecendo em Brasília realmente em relação à escala 6x1, o que envolve, o que a gente precisa para derrotar essa escala de trabalho, porque a gente sabe que é uma escala de trabalho muito prejudicial ao bem-estar social, à saúde do trabalhador, mas a gente tem visto muita resistência de alguns segmentos da sociedade, e o Serginho, como é um companheiro nosso que está sempre presente em Brasília para os debates das situações que envolvem os trabalhadores, porque ele também é o primeiro vice-presidente da Força Sindical e ele tem muito trabalho em Brasília para poder convencer os parlamentares, convencer empresário que é necessário a escala de 6x1. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre essa escala, que é uma coisa que se faz necessário nesses tempos atuais, a gente dar uma condição melhor de vida pro trabalhador. Muito obrigado, Serginho, pela tua vinda aqui. E eu queria começar essa entrevista fazendo uma pergunta para você. Nós temos hoje, nós aqui do Sintrabor, como sindicato, a gente tem feito um trabalho para tentar reverter essas situações de escala 6x1 na nossa categoria. Como outros sindicatos têm feito e têm conseguido resolver. Isso, no meu ponto de vista, fortalece as negociações em Brasília das centrais sindicais. A coisa tem que ser fortalecida na base para poder facilitar em Brasília o convencimento de uma lei que se faz necessária nessa questão. O que você tem visto de dificuldade para a gente poder aprovar isso em Brasília? Bom, obrigado, Márcio. Cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Sintrabord, do Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e também da Federação da Borracha, qual o companheiro Márcio preside. Primeiro, é um prazer estar falando aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite e falar de um tema tão relevante para a nossa categoria, para os trabalhadores de forma geral. Queria só relembrar, né, Márcio, que a questão da jornada de trabalho e escala de trabalho é um debate histórico, né, dos trabalhadores, desde da época quando os trabalhadores trabalhavam de sol a sol, né, que não tinha jornada de trabalho regulamentada, até o momento que se regulamentou uma jornada de trabalho de 48 horas semanais e depois uma conquista da sociedade em 1988, com a Constituição Cidadã, para 44 horas semanais, foi reduzido essa jornada de trabalho, seguindo uma tendência mundial da questão de equilibrar jornada de trabalho e tempo de descanso dos trabalhadores. Então esse assunto volta agora, 38 anos depois da redução de jornada de 1988, só que agora com uma questão bastante relevante. Olha, não é suficiente só discutir se a jornada de trabalho vai ser 40, 36 ou 44 horas. Nós precisamos discutir em que escala de trabalho esses trabalhadores vão fazer. E é aí que eu digo que nós podemos, com essa estratégia, unir várias estratégias. Uma delas, que depois nós vamos falar dela, que é importante, que é a mudança legislativa, né, que é o debate lá no Congresso, e a outra é aquela do nosso dia a dia,
da valorização da negociação coletiva, onde você faça as reivindicações e abra negociações para discutir redução de jornada de trabalho e mudança de escala de trabalho. Então, são duas frentes importantes, né? Em Brasília, como é que está isso hoje? Todos nós sabemos que o formato e a composição desse Congresso Nacional ele é bastante adverso à pauta trabalhista, né? Aos direitos dos trabalhadores. Precisa ser muito claro isso, né? É democrático, quem estão lá estão por força do voto, mas na hora de votar a favor dos trabalhadores na pauta trabalhista, nós temos a minoria de deputados que tem essa cabeça, né? Que tem essa postura. Mas essa questão da jornada, houve um clamor da sociedade onde mais de 71% das pessoas falaram, olha, precisa adequar essa questão da jornada, precisa acabar com a escala 6x1, porque nós precisamos de melhoria na qualidade de vida, mais tempo para família, mais tempo para o lazer, mais tempo para a sua crença religiosa, mais tempo para estudar, enfim, para que possa a sociedade ter uma qualidade de vida melhor. E a saúde mental do trabalhador. E a saúde mental do trabalhador, certo. Exatamente. E isso ganhou força dentro do Congresso Nacional. Não vamos também aqui nos iludir que isso mudou a postura desse parlamento bastante anti-leis trabalhistas, vamos dizer assim, mas claro que em ano eleitoral isso ganha um peso relevante na opinião dos deputados. Sim, claro. E é esse momento que o movimento sindical tem se apropriado dele, dialogado com o Congresso Nacional. Há uma possibilidade, eu vou ser cuidadoso aqui, uma possibilidade desse assunto ir para votação agora no mês de maio, na Câmara dos Deputados, mas toda a oposição daqueles que são contrários, mas não têm coragem de votar contra, é para que não se coloque em votação um projeto desse tema em ano eleitoral. Essa é a contra-argumentação. Então, desafios. Colocar o projeto em votação, né? Provavelmente o que encontre, Márcio e companheiros aqui do Sintrabon, encontre mais caminhos no sentido de reduzir a jornada para 40 horas semanais, sem redução salarial, é isso que pelo menos a gente ouve um pouco lá, e onde tem dificultado um pouco é simplesmente falar, põe na lei que não tem mais escala 6x1, né? Então talvez esse processo mereça um fortalecimento maior do papel do sindicato nas negociações das escalas de trabalho. Então, estou falando isso como uma tendência que tem tido nos debates lá dentro da Câmara dos Deputados, né? Então, mas o importante que eu acho que nós não estamos perdendo a visão é que você ter um número maior de dias de folgas consecutivas é o que acho que caminha para o lado positivo, inclusive valorizando a negociação coletiva do setor sindical organizado, né? E claro, nós sabemos que nós estamos falando de 49 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Que esses estariam sujeitos a essas jornadas de trabalho e negociação coletiva, né? Então, são diferentes tipos de trabalho, de organização de turnos de trabalho, que existe setor por setor a sua particularidade, né? Então, por isso que em todo debate nós colocamos que a negociação coletiva ela deva ser valorizada nesse processo de debate. E é isso que tem, digamos assim, aberto portas dentro do Congresso Nacional, numa posição importante aí do movimento sindical pela redução da jornada de trabalho e pelo fim da escala 6x1. Serginho, uma coisa que a gente aqui dentro do nosso sindicato, nós estamos entrando em campanha salarial das pneumáticas. Isso é Prometean, Bridgestone, Michelin, Goodyear, essas empresas que fazem pneu.
E a gente está na fase de discussão da questão do 6 por 1. E as empresas perguntam para a gente, falam, qual é a substituição dessa escala se vier a acabar o 6 por 1? O que a classe trabalhadora, as centrais, os sindicatos pensam em apresentar como um substitutivo dessa jornada de trabalho, porque nós precisamos mudar a jornada, redução da carga horária sem redução de salário e fazer uma composição que atenda também o setor produtivo. O que você pensa que é viável como uma substituição da escala 6 por 1 hoje? Bom, eu acho que existe já nos acordos coletivos existem várias opções, mas o que tem tido uma recepção melhor é você adequar a escala de trabalho para o 5 por 2, né? Mas isso não significa, eu preciso deixar claro isso, principalmente nós do setor industrial, não significa, porque eu já vi gente falando, olha, agora vai acabar então o fim do trabalho de sábado e domingo. Não. Não é isso que nós estamos falando. Quando a gente falar se for uma escala 5 por 2, ele vai trabalhar 5 dias e folgar 2, que é claro, nas negociações coletivas você pode colocar que em determinado tempo você coincida com o sábado ou domingo para essa folga. Como o caso do 6 por 2, né? Como o caso do 6 por 2. Então, a escala 5 por 2, ela pode dar conta de fazer um número de dias consecutivos maior do que apenas um dia de folga, dando mais qualidade de vida para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, você ter a possibilidade de manter os turnos de trabalho de forma ininterrupta, que é necessário para a questão da produção industrial de vários segmentos. Então, a gente tem visto essa possibilidade. Agora, existe uma imensidão nas negociações coletivas de tipo de turno, né? Você tem 5 por 2, você tem o 6 por 2 também, que é uma escala que eu acredito hoje, talvez uma das mais utilizadas tem sido a 6 por 2, com horário de descanso, com intervalo, enfim. Alguns com sábados alternados, né? Tem 6 por 1, 5 por 2, então são vários tipos. Agora, a gente não pode perder de vista da importância que aumentar os dias consecutivos de folga. Então, eu acho que se a gente tiver, olha, jornada de trabalho reduzida e aumento de dias consecutivos de folga, eu acho que a gente tem e consegue dialogar com os anseios dos trabalhadores que disseram, precisamos ter mais qualidade de vida. Certo. Você acha que existe 5 por 2 sem redução de jornada? Olha, esse é um debate que também tem na Câmara dos Deputados. Olha, vamos fazer então 5 por 2, mas manter a jornada de 44 horas semanais. Então, isso na verdade, nós estamos brigando para lutar, ter a importância de reduzir jornada de trabalho por uma justificativa simples. Pode pegar aí qualquer trabalhador que está mais tempo aí na labuta, aí nos locais de trabalho, imaginar como é que era a máquina lá em 1988, há 38 anos atrás, quantos pneus ela produzia, quanto material ela produzia em 88 e a produtividade que está hoje, com avanço tecnológico, com conhecimento dos trabalhadores. Então, reduzir de 44 para 40, na minha opinião, é adequar uma jornada de trabalho mediante tudo que já cresceu, os avanços tecnológicos. Então, nós precisamos deixar claro, olha, se for 5 por 2, é 5 por 2, mas com redução de jornada, né? Porque tem gente que fala, não, então vamos só fazer 5 por 2 e deixar 44 horas. Tem gente, presta bem atenção, não vamos cair nessa, que diz o seguinte, vamos fazer pagamento de jornada, vamos fazer o salário de acordo com a jornada. Se eu quiser trabalhar 30 horas, mas eu ganho só 30 horas e não 44. Então, prestar muita atenção nisso, que vai ter gente fazendo discurso bonito, falando que é 30 horas, 36 horas, mas você vai com redução de salário. Aí é redução de jornada e de salário. Isso não está na nossa
proposta de reduzir salário dos trabalhadores. Nós queremos reduzir jornada sem redução salarial. Beleza. Eu queria agradecer o companheiro Serginho, nos ajudou muito aqui a entender essa situação que, se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver e trazer o Serginho aqui de novo no futuro, porque nós temos vários assuntos para conversar aqui, a questão da pejotização, a questão dos direitos trabalhistas, questão política sobre a reforma trabalhista, que pode acontecer dependendo dos resultados da eleição. Então nós temos muitos assuntos aqui, eu tenho certeza que o Serginho vai estar aqui com nós para poder colocar um pingo da sabedoria dele no nosso mar de ignorância. E saímos daqui mais sábios, e a gente precisa realmente de pessoas que realmente saibam o que está acontecendo em Brasília. Não a pessoa da meia informação ou meia explicação. Para o trabalhador realmente entender o que está acontecendo e ele ficar mais tranquilo nessa questão, que isso vai ser resolvido e a gente conta com a ajuda do Serginho para isso acontecer. Bom, obrigado, Márcio, pela oportunidade. Então, só quero mostrar aqui, ó, tá aqui na nossa mesa, né, Márcio, a nossa Conclate 2026, no próximo dia 15 de abril, lá em Brasília. Márcio sempre é um companheiro lá de primeira linha de frente lá da nossa central da Força Sindical, que está nessa luta pela redução da jornada, combate à pejotização, quer dizer, toda essa pauta aqui de fortalecer a negociação coletiva. E eu quero só para finalizar, Márcio, lembrar, que olha, e você trabalhador, lembrar disso a importância. Ano que vem, em 2027, já farão 10 anos da reforma trabalhista de 2017, que ela pretendia acabar com toda a luta sindical, acabar com as estruturas sindicais, mas esse movimento sindical continuou resistente e resiliente, lutando pelos direitos dos trabalhadores, fazendo negociação coletiva e chegando nesse momento aqui que, além das campanhas salariais, estamos brigando ainda para reduzir jornada de trabalho e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, sempre estar perto, estar junto com o sindicato para continuar enfrentando essa luta. Obrigado, viu, Márcio? Estou sempre à disposição, sempre que convidado estarei aqui. Muito obrigado, obrigado aos companheiros, às companheiras e até a próxima.